principal de tudo é a leitura, porque é onde o aluno vai ter o entendimento, ele vai ter a compreensão, ele vai ter a aprendizagem significativa. Então, a leitura é o carro-chefe de toda a aprendizagem. A gente precisa focar na leitura, fazer com que os nossos alunos se encantem, se interessem, queiram, busquem. Seja bem-vindo, Kiko, ao Eu Famoso. É um prazer ter você aqui. Já passou por aqui para falar sobre música. O cara é músico, cara, além de entender de educação, o cara também é músico, o cara arrebenta pra caramba. E já foi parceiro aqui do canal durante um tempo. E é um prazer ter você novamente aqui, cara. Muito obrigado por você ter esse convite para falar sobre educação agora, né? Isso, bom dia, Charles. Bom, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo nos horários que vocês estiverem assistindo. É um prazer retornar a essa casa tão maravilhosa, tão linda, que me acolheu durante muito tempo, onde a gente tem uma parceria bem bacana, bem bonita. E assim, hoje falando sobre educação, em outras diversas vezes, sempre falando sobre música. E hoje falando sobre uma área de minha formação, uma área onde eu também me sinto bastante seguro e confortável de estar conversando com vocês. Kiko, para começar, eu queria saber de ti o seguinte: como fazer para evitar a dificuldade de leitura das crianças? Que tem crianças que têm dificuldade, outras têm facilidades. Como é que fazer isso no ensino fundamental 1? Bom, então, a dificuldade de leitura, ela é uma coisa, principalmente nos locais onde nós temos uma população mais pobre, mais carente, ela é mais acentuada. Por quê? A leitura, ela é uma coisa que tem que ser incentivada, ela tem que ser promovida. Se você vive num ambiente onde os seus pais são ledores, onde você tem pessoas que leem o tempo todo, com frequência, você se torna uma pessoa interessada na leitura e possivelmente uma ledora melhor. Então, quando você tem um local onde tudo isso é o inverso, onde você não tem a influência de pessoas que leem, onde você não tem um espelho disso em sua casa, tudo é mais dificultoso. Eu vou dar um exemplo aqui onde eu trabalho. Nós temos uma realidade onde a maioria dos pais, se não pelo menos 50% dos pais, são analfabetos ou semi-analfabetos. O que é que isso vai impactar na vida de uma criança que está matriculado na leitura, na escola? Vai impactar justamente nessa criança não ter a, o espelho em casa de pessoas que leem. Então, eles não promovem dentro de casa uma cultura de leitura. Eles não incentivam seus filhos a ler, porque eles próprios não têm esse costume. Então, realmente, o que ajudaria muito no avanço da leitura seriam é, os pais, as famílias trazerem para dentro de casa o, a cultura da leitura, né? Pega jornal na rua, traz para o seu filho ler. Ah, eu não sei ler, como é que eu vou saber se meu filho está lendo ou não? Pede para ele ler para você, né? Ah, mas meu filho é muito pequeno, ele ainda não aprendeu. Tá bom. Então pega as figuras dos jornais, das revistas, né? Dos próprios livros escolares e pede para eles tentarem ler. Não me conta aqui o que é que está dizendo aqui essa figura, o que é que está dizendo aqui essa história. Por mais que ele não saiba ler, você vai estar incentivando ele a ter o interesse pela leitura. Então ele vai pegar aquela gravura, aquela imagem e vai contar uma história em cima daquela imagem e aquilo vai despertar na criança o interesse da leitura. Ele vai se interessar pelo livro, ele vai se encantar pelo livro, ele vai querer saber mais sobre aquilo ali. Então, a gente tem realmente que criar nas nossas crianças, criar nos nossos alunos,
o interesse pela leitura, o encantamento pelos livros, coisas que veio se perdendo durante o tempo. Hoje em dia, uma criança, para estar utilizando o celular, não precisa nem saber ler. Que o celular, que é uma tecnologia é, que chama a atenção das crianças. Toda criança quer pegar, brincar com o celular, mexer no celular, quer baixar um jogo no celular. E hoje em dia a criança não precisa nem saber ler para estar fazendo isso. Porque ela vai aqui, ok, Google, eu quero isso, isso e isso. Aí o Google vai automaticamente dar aquilo que a criança quer, sem a criança precisar saber ler, né? Chega no WhatsApp, quer conversar com alguém, você vai, manda áudio, não manda mais escrito. Então, até nisso, algumas facilidades que a tecnologia trouxe para a criança é prejudicial e não algo que vai ajudar. Então, assim, realmente para fazer a leitura, você precisa ter o encantamento da criança, do aluno, pela leitura, pelos materiais, né, pelo livro, por um gibi. Tem criança que se interessa em mangá, tem criança que se interessa em gibi. Então você tem que buscar dentro da criança aquilo que ela gosta e incentivar através de leituras. Com certeza. Inclusive, até livros hoje, você tem livros narrados, né? Dá um estímulo também, né? Você consegue colocar na internet, você consegue pegar livros narrados, o livro todo. Isso, A leitura, na verdade, ela sempre foi um déficit, né? Muito grande, né? Até para a questão de. Eu estava vendo essa semana um apresentador de podcast, ele foi orientado a começar a fazer leituras. Podcast famoso, porque ele não tinha a dicção, não tinha. Até para falar, para dialogar melhor, ele não conseguiria, ele não estava conseguindo. Ele falou: eu tive que começar a ler livros para começar a isso. interagir melhor. Você cria um arsenal de palavras, até para você poder se expressar melhor. Com a leitura, você desenvolve melhor a sua dicção, você desenvolve sua maneira de falar, seu repertório. Como é que você vai estar falando com a pessoa culta se você não aprendeu a norma culta para conversar? Né? Então, você precisa saber o ambiente informal, o que é que ele pede, e o ambiente formal, o que é que ele pede. Então, a leitura ela vai te dar essa gama, esse arsenal, as possibilidades para que você possa interagir bem, independente do ambiente onde você esteja. E no podcast também tem isso, né? Você precisa, você que é apresentador, você bem sabe, você tem horas que você tem que ser um pouco mais formal, e em outros momentos você tem a liberdade de conversar com as pessoas de forma mais informal, mais suave. Sim. Aproveitando falar em alfabetização. A gente fala muito alfabetização no Brasil, várias coisinhas do gênero. Mas quando você fala nisso, você tem um cronograma na escola que você tem que seguir para isso. Você acha que os dois primeiros anos devem ser só de alfabetização ou devem incluir outras coisas? Bom, então, na educação municipal, na educação pública, o primeiro e o segundo ano fazem parte de um ciclo de alfabetização. Ele é um ciclo. Nesse ciclo, a criança não pode ser reprovada, por exemplo. A gente tem a premissa de que durante esses anos a criança ainda está no processo de entendimento de alfabetização. A educação infantil, eu vou pegar um pouquinho de trás para que as pessoas possam entender. A educação infantil ela não tem a obrigação de alfabetizar. A educação infantil ela tá para encantar as crianças. Ela precisa fazer com que as crianças se apaixonem pela escola. Então, na educação infantil, na creche, nos prés, as crianças elas estão ali para poder se encantar pela escola. A escola tem que ser um ambiente onde as crianças se sintam acolhidas,
Então, lá na BNCC, que é a Base Comum Nacional Curricular, né, no caso, a Base Nacional Comum Curricular, na educação infantil eles têm a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então, dentro desses parâmetros, né, dessas competências, é onde as crianças vão se desenvolver. São as competências que as crianças buscam dentro da educação infantil. Você vê que nada aí dentro está falando sobre alfabetização. Então, as crianças elas têm que aprender a conviver em sociedade, elas têm que estar habituadas com aquele ambiente, têm que brincar, têm que explorar, têm que aprender ali. Pan. Aí a criança tá com desejo de ir para a escola quando chega no primeiro ano. Ela, poxa, eu quero ir para a escola, porque aquele ambiente me faz bem, aquele ambiente me acolhe, aquele ambiente me protege. É aí onde entra. Deu para entender, Charles? Nesse primeiro momento, ele encantou a criança, trouxe a criança quer aquele ambiente. Aí começa o nosso processo de alfabetização. Depois que a criança está encantada, que ela deseja, que ela quer, não é os pais que vão empurrar a criança para a escola, a criança quer ir para a escola. Aí, nesse ambiente, a gente começa a introduzir a leitura. Lógico, lá na educação infantil, eles introduzem. Não quer dizer que é só brincar, que é só isso, não. Eles não têm a obrigação de chegar alfabetizados. Mas os professores da educação infantil trabalham leitura, trabalham isso, mas de forma mais suave, de uma forma mais prazerosa, né? Existiam os contos, as fábulas, onde as crianças vão se encantando. Uhum. Você não está trazendo aquilo ali de uma forma mais pesada, de uma forma mais contextualizada com a realidade, com um negócio assim, para as crianças dizerem assim, poxa, aqui agora eu estou falando de algo mais real. Não, lá é mais fábula, é mais encantado, tá? E aí, quando você chega para o primeiro e para o segundo ano, você vai ter as técnicas de alfabetização. As crianças vão realmente precisar desenvolver essas habilidades, porque ao sair do segundo ano, ele tem que ter as habilidades de leitura e escrita completamente desenvolvidas. Para chegar no terceiro ano, já um aluno que lê e compreende, decodifica, entende tudo aquilo que ele leu, o que é um grande desafio para a gente, tá? Por isso Perdão. deve focar nos 2 primeiros anos na alfabetização, né? Essa parte, né? Para ter essa base para os próximos anos. Exatamente. Focar na educação, na alfabetização no primeiro e no segundo ano é essencial. Essencial. Não é que a gente vai excluir as outras competências, as outras disciplinas. Não, jamais. Mas todas, as outras é, disciplinas do currículo, elas vão estar focadas também na leitura. Por exemplo, você trabalha geografia, mas você trabalha leitura em geografia. Você trabalha história, mas você trabalha leitura em história. Você trabalha matemática e você trabalha leitura em matemática. Por exemplo, você vai fazer uma atividade, uma conta, né? Mas você pode fazer isso através de problemas, onde o aluno ele vai ter que ler, interpretar para poder saber como fazer aquele cálculo, ou que cálculo ele deve fazer. Então, tudo isso você traz a leitura para os alunos, independente da disciplina que você esteja. Então, a gente foca bastante nesse tema, a gente foca bastante na leitura, principalmente na leitura, porque a escrita você desenvolve durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Eu tinha letra feia até meus 20 e poucos anos, poxa. Garrancho, coisa ridícula de você.
E aí, aos poucos, como professor, eu tive que desenvolver uma letra melhor, mais bonita, até para que meus alunos pudessem entender o que eu estava escrevendo nos quadros. Então, assim, a escrita você não para de desenvolver, assim como a leitura também não, né? Mas a escrita a gente cobra mais na escola, que o aluno capricha um pouquinho mais, até para a gente poder entender o que que ele está querendo dizer ali, né? Nem tanto por eles, mas para a gente precisa entender o que o aluno está escrevendo. Mas o principal de tudo é a leitura, porque é onde o aluno vai ter o entendimento, ele vai ter a compreensão, ele vai ter a aprendizagem significativa. Então, a leitura é o carro-chefe de toda a aprendizagem. A gente precisa focar na leitura, fazer com que os nossos alunos se encantem, se interessem, queiram, busquem. Então, assim, a leitura é a salvação para tudo, né? Se você quer um aluno que vai estar lá na frente disputando vagas de emprego, ou que seja uma criança que vá, não sei, realizar seus sonhos, seus objetivos, a leitura, ela é o primordial. Você falando de distrações, esse negócio todo, né? Falando dessa questão da leitura. A leitura exige muita, como posso dizer, muita paciência para o aprendizado e também muita concentração, porque você pode perder. Tem gente que tem foco, um bom foco, outros têm foco muito, perde fácil, se distrai. Como fazer dentro da sala de aula para evitar distrações durante o aprendizado? Como fazer isso nessa fase do ensino fundamental? Então, isso é uma guerra que todo professor trava. Como manter sua turma focada, como manter sua turma desejosa do conhecimento, querendo e tudo mais. Bom, primeira coisa é o planejamento, né? Tem professores e professores. Por que é que eu digo isso? Tem um professor que chega, faz aquele planejamento maravilhoso, que vai, busca, que chega assim, poxa, eu tenho 3 alunos especiais na sala. Qual é a obrigação do professor? Obrigação. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Isso aqui é pautado em lei, tá? A obrigação do professor pela LDB, pela BNCC, pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, pelas diversas leis. O professor ele tem a obrigação de planejar a aula para a sala e tem a obrigação de planejar uma aula especial para cada aluno especial que ele tem na sala. Então, se eu tenho 3 alunos especiais, a minha obrigação é planejar individualmente 3 aulas diferentes para cada um deles. Por quê? Porque eu tenho um autista, vamos colocar até assim, eu tenho 2 deficientes intelectuais. Eu tenho um autista e tenho um síndrome de Down. E tenho um cadeirante, tá? Cadeirante, ele tem as percepções cognitivas dele totalmente normal, mas e ele não precisa que eu modifique minha aula para ele compreender, certo? Mas se você vai escrever, seu cadeirante, ele pode ter paralisia. Na paralisia, ele tem dificuldade de escrita. Você vai ter que fazer alguma coisa para ele fazer, a não ser escrever. Como é que você vai adaptar isso para ele? Então, você tem que estar no seu planejamento, adaptar para, já que ele não pode escrever, o que é que ele vai fazer? No caso das crianças que têm na sala de aula, além das demais, tem que fazer o planejamento para o autista, para o outro, que é que seja o síndrome de Down ou qualquer outro. Os dois podem ter dificuldades de aprendizagem por conta da sua deficiência, porém, cada deficiência tem um grau e a dificuldade não são iguais. Um tem uma dificuldade pautada na leitura e o outro vai ter
uma leitura boa, porém ele não consegue assimilar o que ele está lendo. Ele lê no automático. Então ali eu tenho que ter uma estratégia de concentração e não de leitura. Então tudo isso é diferente. Você tem diversos planejamentos dentro de uma sala de aula e o professor precisa entender isso, que são diversos planejamentos para cada aula. Em uma aula você tem três tipos de planejamento, quatro tipos de planejamento, porque além de tudo você tem que lidar com o fator surpresa. O que é que acontece no meio da aula? Tem coisas que acontece que a gente não tem como controlar, simplesmente acontece. Né? Um aluno foi, puxou o cabelo do outro, distraiu todo mundo, e aí começou aquela confusão, e aí você tem que tomar partido, tem, você não pode deixar a turma brigar, e aí pronto. São coisas que acontecem, né? São coisas aleatórias que acontecem na aula, e você tem que estar preparado para isso. Então, o primeiro é o planejamento, né? O professor tem que planejar. Passando o planejamento, o professor ele tem que ter eu digo isso bastante, né? E é a primeira vez que eu vou ter oportunidade de estar falando isso para mais pessoas ouvirem. Né? Eu converso isso no nosso ciclo entre os professores, mas os professores eles precisam ter acompanhamento psicológico, né? Precisam fazer terapias. Por quê? Você controlar turmas de 20, 30 alunos não é fácil, não é fácil. Não é fácil as crianças estarem lhe respondendo e você ter que segurar, né? Segurar raiva, segurar frustrações. Quando o aluno, você está tentando explicar, e esse aluno não entende, você se frustra e você começa a se achar um professor não tão bom. E aí o professor ele precisa disso, ele precisa estar extravasando, precisa conversar com alguém para ele não surtar em dado momento e fazer besteira. Então, assim, para ajudar na sala de aula, primeiramente o professor ele tem que estar bem, saudável, saudável mentalmente falando. Então, ele precisa estar bem dentro de sua vida, consigo mesmo. Ele tem que ir para a aula para não descontar suas frustrações nos alunos. Tem que estar preparado, ou seja, tem que fazer seu planejamento e tem que estar aberto ao diálogo. Por quê? Porque os alunos estão ali e muitas vezes aquela aula não é interessante para eles por algum motivo. Então, escuta o aluno também. A gente tem formações, nós passamos por faculdade, por pós-graduação, alguns por mestrado, outros por doutorado, porém, a gente não é o detentor do conhecimento. A gente precisa sempre estar evoluindo, sempre buscar conhecimento. E por que não buscar o conhecimento no aluno? O aluno traz consigo uma bagagem considerável. Eles vão te dizer do que é que eles gostam. Eu tenho um aluno lá na escola que é incrível. Ele quer ser vaqueiro, é a profissão que ele quer, sabe? Ele tem o maior orgulho porque o pai dele é vaqueiro e ele quer ser vaqueiro. E por que que você não faz uma aula falando da realidade através da leitura, através da escrita, falando da realidade do aluno? Pega ali falando sobre vaquejada, sobre a cotação do boi. Você está falando sobre matemática? Bom, vamos lá, vamos botar aí a cotação do boi, né? Traz para a realidade da sua região. A minha região é isso, então eu vou falar sobre isso, né? Pô, a seca, pô, o que é que a seca está causando? Vamos falar sobre isso na aula. E aí você traz, as crianças vão querer participar da aula, vão falar sobre o que elas estão vivenciando. E é isso que a gente precisa. Por que que prende a atenção? Quando a gente está num grupo de WhatsApp, aí o cara tá falando lá sobre economia, de não sei o quê, do país tal, e isso e aquilo.
Porra, eu não entendo bolhufas disso. Não vai prender minha atenção. Eu vou, passo aquele assunto e vou para o próximo. Mas aí tem um assunto que eu gosto. Eu vou participar. Eu vou querer dar minha opinião. Então, na sala de aula não é diferente. A sala de aula é isso. A sala de aula é o aluno se interessar por aquilo que ele já tem interesse. Lógico que você tem a obrigação de criar no aluno a vontade de ter novos interesses. Você não pode só trabalhar com aquilo que ele quer, mas você pode trazer elementos que prendam a atenção deles. E é isso que a gente tem que estar buscando sempre, né? A compreensão, buscar no aluno a resposta para prender a atenção deles na sala de aula. Nós temos um tema que hoje é uma discussão muito grande na educação: tecnologia. Cara, como fazer a tecnologia estar inclusa na educação, ao mesmo tempo que ela não faça a exclusão do aluno na aprendizagem dele. Então, Charles, a tecnologia, ela é uma realidade, ela veio para ficar. Então, a gente não pode simplesmente achar que você vai excluir algo que veio para ficar. Eu tenho menos problemas com isso, porque, como eu falei, eu trabalho. Aliás, eu nem sei se eu falei aqui, mas para que todos entendam, eu sou diretor regional de uma zona rural de uma cidade pequena, né? Eu moro em Araci e sou diretor da regional de Pedra Alta. Então, assim, eu sou diretor de três escolas. Nessas três escolas, se situam na zona rural de uma cidade pequena do interior da Bahia. Então, olha a minha realidade, né? Os alunos têm pouco acesso a celular, têm pouco acesso a tablet, né? Eu acho que pouquíssimos devem saber sequer o que é um tablet na sua mão, né? Conhecem computador pelos que tem na escola, conhecem notebook pelos que tem na escola. Lógico que os pais têm celulares, né? Hoje, em qualquer lugar que você vai, os pais têm celular, né? Tem celular, tem acesso à internet, todos eles têm, de certa forma. Mas eles não trazem isso porque pertence aos pais. Os pais não têm, em regra geral, né? Isso não estou falando que são todos os casos. Estou falando a grande maioria, na nossa regional, 90% não tem condições de dar um celular para os seus filhos. Então, eu não tenho problemas com alunos com celulares na escola, por exemplo, nem com qualquer outro meio de tecnologia de comunicação nas escolas. Isso é uma realidade minha, das minhas escolas, da minha regional. Mas não é a realidade de outras, né? Onde os alunos vão para a escola com celulares, e aí você tem que estar sabendo utilizar essa ferramenta para o bem, para o aprendizado desses alunos. Bom, falando em tecnologia geral, isso agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha realidade. Nós temos nas nossas escolas computadores, tablets, os nossos aparelhos celulares, nós temos televisões smart, nós temos o retroprojetor, que hoje é chamado de data show, nós temos. E hoje o retroprojetor ele projeta o que está no seu celular, né? Você pega o seu celular aqui e manda para o retroprojetor, tudo que está no seu celular está acontecendo lá. Então você dá uma aula hoje, você não precisa mais estar escrevendo em quadro, por exemplo. Você pode estar levando sua aula no seu celular, seus slides.
e está utilizando celular e retroprojetor. Ah, mas não quero levar retroprojetor para a sala. Tem sala de aula que tem televisão smart. Na televisão smart, você transforma o seu aparelho celular ali, espelha na televisão, e você também consegue passar os slides numa televisão que esteja na sala de aula. Então, se o professor souber utilizar para si, as ferramentas tecnológicas são algo que só veio para facilitar a vida do professor. Agora, o professor ele tem que se capacitar para isso, tem que saber mexer, né? Isso é um problema, Charles, porque os professores, não sei em outras realidades, mas aqui o último concurso que foi feito aqui na minha cidade tem 20 anos quase. Então, um professor que tinha 40 anos na época que teve o concurso, hoje está com 60. É um professor que ele já tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com tecnologias. Muitos têm resistência em aprender mexer nas tecnologias. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Facilita muito para quem sabe utilizar e dificulta demais a vida de quem não sabe. Então, a gente precisa entender esse sistema. E quando essa ferramenta está nas mãos dos alunos, aí é que é perigo, né? Porque por mais que a gente queira dar confiança ao aluno, a internet ela é boa demais, ela traz informações riquíssimas, materiais maravilhosos e ao mesmo tempo eles dão a liberdade para coisas que são complicadas, né? Tem pais que não, se não sabe ler, não vai saber o que é que os filhos estão procurando na internet. Então a gente tem a preocupação disso. Pornografia é muito fácil de estar acessando, né? É, câmeras de celulares para estar fotografando, fazendo vídeo, fazendo isso, fazendo aquilo. O povo querendo ser, é, como é que eu posso dizer, coach, né? De tudo, né? Hoje é, tem pais que incentivam seus filhos não estudarem para ser coach. Coach de qualquer coisa, né? Coach para tudo. Hoje você tem coach para tudo, cara. É incrível. Eu vi uma imagem, acho um vídeo, que ele contava mais ou menos assim, né? Era um cara que magrinho, magrinho, bem magrinho mesmo, bem fraquinho. Aí ele tava com aquele monte de peso para fazer halterofilismo, sabe? Botar aqui e levantar. E aí a mulher entrevistando ele, né? E aí, coach, como é que a gente faz para levantar isso aqui? Aí o cara, ó, primeiro a gente pega na barra assim, aí ele solta a barra. Aí faz, aí a gente bota para cá e depois levanta. Aí a mulher, sim, mas e com a barra? Ele, não, eu tô mostrando para vocês. Você vai pegar na barra, aí ele segura na barra. Aí quando ele vai levantar, ele solta a barra e só faz o movimento. Aí você joga para cá e levanta. Aí, tipo, os coaches hoje são isso. Um monte de gente que tem a receita do sucesso, mas não tem sucesso. Saca? Você, coach financeiro, você vê um monte que é quebrado, não tem um real no bolso, mas é coach financeiro. E acham, e tem gente que vai lá e assiste aquilo e acha que aquilo é a pura verdade. O cara não tem um real no bolso e quer ser coach financeiro. Pô, esse é um ponto importante. Você fala em relação a coaching, pais influenciando filhos. O que que você achou desses coachings educacionais que tem na internet? Muitos falam de educação. Uns realmente têm formação, outros não. É só
é, o achismo, né? E também a questão como os pais incentivarem os alunos a estudar e não ficar só nessa questão de internet, porque hoje o pai vê que o filho é uma mina de ouro se estourar na internet. Só se você colocar isso na conta, você vê que é 1% em 100, igual a jogador de futebol, igual a cantor, não é todo mundo que vai. E aí no final gera-se uma frustração muito grande no jovem. Então, Charles, eu acho que você chegou num ponto aí que é chave. Os pais, principalmente numa camada mais pobre, sempre quiseram achar o pulo do gato, né? A forma mais rápida para o sucesso, o caminho mais rápido para enriquecer, para mudar de patamar de vida, de tudo. Então, antes da internet, como é que você fazia isso? Jogador de futebol. Você ia para as periferias, você ia para os locais mais longínquos do Brasil, e o sonho de toda criança era ser jogador de futebol. Toda criança sonhava em ser jogador de futebol. Mas os pais das famílias mais carentes é quem incentivavam seus filhos a seguir esses sonhos, por eles acreditarem que não tinham uma perspectiva de vida melhor do que essa. Então era melhor arriscar sendo jogador de futebol do que passar a vida sendo pobre como eles sempre foram e como eles achavam que iam viver o resto da vida mesmo se estudassem. Então, isso apenas foi transformado de uma categoria para outra, né? Saiu jogador de futebol e agora é coach. E daqui a alguns anos vai ser outra coisa. Como a gente já tem digital influencer, a gente já tem uma série de coisas. Tem gente que vive querendo fazer dancinha de TikTok. Cara, é, o problema não é ser coach, sabe? O problema não é ser digital influencer. O problema é você não ter uma alternativa para caso isso dê errado. Sonhar é ótimo, sonhar é lindo, sonhar é maravilhoso. Mas você tem que ter um plano B, você tem que ter uma alternativa viável, né? Você tem que ter uma alternativa palpável. E isso só é trazido para a realidade através do estudo, da educação. Então, o primeiro passo para a gente poder trabalhar com isso é você conscientizar os pais de que eles precisam ter o plano B, apesar de que eles têm todo o direito de seguir o sonho deles. Seja eles o sonho que for. Seu sonho é ser coach? Tá bom, beleza, estude para isso. Ah, estudei, mas para ser coach não precisa estudar. Então estude para uma outra coisa, porque se você não conseguir ser coach, não conseguir viver disso, você vai ter uma outra profissão. Eu sou músico, toco em banda já, putz, há mais de 20 anos. Porém, não consigo viver de música. Se eu fosse viver de música, eu estaria passando fome, provavelmente, né? Ainda mais no estilo musical que eu gosto, que é o rock, na região que eu vivo, que é o Nordeste. Então é difícil, é, poucos conseguem, como você colocou, né? E aí o que acontece? Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse colocado uma segunda opção, eu ia viver de música? Talvez sim, mas eu ia viver tão bem como eu vivo hoje? Provavelmente não. Então a gente tem que ter um segundo plano. Ah, eu quero ser coach, tá bom, vá, tenta. Agora, você pode trabalhar com outra coisa simultaneamente. Nada te impede. Ah, eu quero ser digital influencer. Vá fundo. Tenta. Mas não queira fazer disso sua carreira, sua vida. A gente faz disso nossa carreira, nossa vida, quando já deu certo.
Pronto, deu certo. Estou vivendo, estou ganhando dinheiro com isso. Agora eu vou largar tudo e vou me dedicar a isso. É assim que funciona. Não o contrário, eu vou largar tudo para colocar tudo em cima disso aqui que eu não sei se vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu vejo pais nessa questão tentando, de qualquer forma, que o filho ganhe dinheiro, para ele sair da situação que ele está, da forma como ele está. Mas ele esquece o básico que é a educação. Aí você vê muitas pessoas, às vezes, que tem dinheiro, mas a parte cultural da pessoa, em termos de estudo, é muito fraca. Aí você vai ver formações fora do Brasil, muita gente lá tem, ganha dinheiro com a internet, ganha dinheiro com várias coisas. Mas a educação é prioritário. A pessoa tem uma formação de qualquer jeito para se manter. Eu vejo hoje alguns influencers que têm faculdade, têm outras profissões. Só que, como estourou, como você falou, estourou como influencer, teve que parar a outra. Mas E um é uma período, outra coisa. durante um período Quando sobreviveu você já daquilo deu que está certo. formado. Sobreviveu daquilo que estava formado. Ó, Charles, eu vou te dar um exemplo de como as coisas no Brasil dão errado porque ela já vem estruturalmente errada. Aqui no Brasil, a gente cria jogador de futebol porque esse jogador de futebol não teve outra oportunidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem são escolhidos para jogar na NBA são jogadores já de faculdade. Eles têm que estar cursando faculdade por tal colégio, por Michigan, por não sei quem, por Boston, não sei o quê. E aí tem as conferências, e nas conferências eles vão comprando já os jogadores das universidades. Aí todo ano eles vão comprando os jogadores da universidade, os destaques das universidades. Você tem a mesma coisa no futebol americano. Tá lá o futebol americano, eles vão buscando, pô, quem é o atleta que está despontando na universidade? É fulano de tal. Na faculdade o cara tá quebrando tudo, tá, não sei o quê. Pronto. Cara, eles não buscam nos jogos de rua, de quem tá jogando no meio da rua. Não. Eles vão nas faculdades. Então, assim, o aluno tal aqui, ele é bom de futebol. Beleza. Eu vou colocar ele na escola. Eu vou facilitar até a vida dele na escola. Não vou cobrar tanto outras competências, vou focar na educação física. O sonho dele é ser jogador de futebol, aí é onde entra a BNCC, onde a gente trabalha mais com competência do que com conteúdo. Cara, a legislação brasileira é linda, cara. Vou lhe dizer uma coisa. Se a educação seguisse tudo que tem nas normativas, nossa educação era de primeiro mundo, passamos todos os países, que é tudo muito lindo, a teoria é maravilhosa. Está lá escrito na BNCC trabalhar as competências. Então, se eu pego um aluno que ele tem aptidão para educação física, eu tenho que dar para ele as competências básicas de tudo, o básico. Basicão mesmo. Bom, ele tem que saber ler e escrever. Então, vamos ensinar ele a ler e escrever. Ele tem que ler texto simples, pelo menos. Pronto, vamos ensinar ele a ler texto simples e compreender e interpretar pelo menos o simples. Beleza. Vamos focar tudo na educação física desse aluno. Se ele quer trabalhar com educação física, educador físico, vamos colocar tudo nesse sistema. Ele vai ter que entender, pô, para eu ser um profissional de educação física, para eu ser um jogador de futebol, eu tenho que entender de fisiologia, eu tenho que entender de musculação, eu tenho que entender disso, tenho que entender daquilo. Parará, parará. Pronto, você vai preparar um atleta. Quando esse aluno estiver na faculdade, ele já vai ter o entendimento de praticamente um atleta. Ele vai estar preparado fisicamente, ele vai estar preparado psicologicamente, ele vai ter entendimento da parte física, da parte alimentar, nutricional, porque tudo isso é da vida de um atleta. Mas aí você tem que estar nas escolas trabalhando competências. E, infelizmente,
Às vezes o professor ele é engessado pelo seu próprio entendimento ou pelos currículos enviados em cada município, em cada local. Que a BNCC pede para trabalhar competências, mas aí você tem o seu município, que o seu município te faz um plano nacional, né, um planejamento anual, onde você tem que trabalhar isso, 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 isso. E você, professor, é obrigado a trabalhar isso, senão você não vai estar concluindo aquilo que o município pediu para você. E aí deixa de lado as possibilidades de você estar no aluno, trabalhando realmente as competências que ele, para a vida dele, precisa que sejam trabalhados. Pelo menos pelo entendimento dele, pelo sonho dele, pela vontade dele. Então, às vezes, é complicado, cara. É muito complicado trabalhar dessa forma. A gente vê tudo muito assim. De um lado, tudo muito bonito, tudo bem escrito, tudo bem articulado. Do outro lado, aí você vai começando os entraves. Vem a primeira entrave, vem o segundo entrave, vem o terceiro entrave. E aí, a cada um, você vai baixando a cabeça. Você vai cansando. Você vai se frustrando. E é aí onde eu falo com você novamente, que o professor ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um acompanhamento, porque senão ele desiste, cara. Ele se entrega ao sistema e desiste. Desiste e diz assim: ah, vou fazer de qualquer jeito, velho. Eu vou fazer no automático, eu vou deixar para lá. Não, não querem que seja assim, então é assim que vai ser. E aí o cara deixa para lá e. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, Charles: todo professor, quando ele se forma, ele vem com a vontade imensa de transformar o mundo, de querer fazer o mundo melhor. Mas aí o mundo vai dando cacetada uma atrás da outra e você acaba baixando a cabeça para muita coisa. Complicado. É aquela velha métrica, né, do sonho, você sonhou, quando chega na realidade é outra história. A realidade te joga no chão, fala assim, beleza, te formei de um jeito, que eu achei que era bonito. Só que o mundo não é bonito. Não é dessa forma. Não é o conto de fadas que você sonhou durante sua faculdade. Exatamente. E que te desenharam, né? Isso. Porque você chega na faculdade, toda a teoria é maravilhosa. Aham. Aí você descobre que o sistema é completamente diferente de tudo que você aprendeu na teoria. A prática é completamente oposta. Tem muitas outras variáveis além do que você aprendeu na faculdade. Com certeza. E quem trabalha na, com pessoas sabe que as relações interpessoais elas são um entrave gigantesco. Porque, vamos dizer, eu sou gestor de uma equipe de 100 pessoas. Hoje eu sou gestor de 100 pessoas. Eu não estou gerindo 100 pessoas, não são 100 peão, não é 100 cabeça aqui. Aí eu vou pegar aqui, vou fazer isso, vou pegar. Não, cara. Eu estou gerindo 100 mundos, 100 pensamentos, 100 pessoas, com cada uma com uma necessidade diferente, com um pensamento diferente. Uns não se dão bem com os outros ali dentro de um próprio grupo e você tem que saber gerir isso, sabe? É complicado. Complicado. Tem colegas de trabalho que não se falam. Tem colegas de trabalho, por exemplo, que se separaram e um casou com a esposa do outro, saca? Então imagina aí a situação, tá no mesmo ambiente de trabalho. E como é que você vai gerir isso? E nas reuniões? E sabe, se pegarem a mesma turma, vão fazer como? Tem que se comunicar, poxa. Então, na faculdade não ensina isso. Na faculdade não tem esse tipo de coisa. Na Acho que em lugar faculdade nenhum, você está né? lá, por exemplo, eu fiz. Não, eu fiz um curso de gestão agora, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão. Na minha pós-graduação não tinha nada disso, saca? Tava lá direitos, deveres, obrigações e isso, e legislação, e pá, e você.
porra, caramba, eu tenho que saber como gerir o recurso do, do, do PDE, do PDDE, disso, daquilo. Cara, eu preciso saber os direitos dos trabalhadores, eu preciso ter isso, ter aquilo. Blá, blá. E aí, cara, quando você chega para a realidade e encontra uma situação dessa, como é que você vai? É a faculdade que vai te ajudar? Não, cara. O que vai te ajudar é o que você traz com você, é o que você é o que são os ensinamentos que seu pai te deu, que sua mãe te deu, sabe? É você ter a sua razoabilidade, é você ter empatia e entender a situação do outro. Se você não traz isso com você, se seu pai e sua mãe não te ensinaram a ter empatia, a ser uma pessoa, olhar para o outro e se colocar no lugar dele, você não vai ser um bom gestor. E isso é uma dica que eu vou dar aí, que é melhor do que qualquer curso de faculdade que você vai ter, cara. Para você ser gestor, primeiro você tem que se colocar no lugar do seu funcionário. Primeira coisa. É o que eu faço todos os dias, antes de cada decisão que eu tomo. Primeiro eu me coloco no lugar dele. Depois que eu coloco no lugar dele, eu vou buscar legalidade. Poxa, para eu fazer o que ele quer, para eu fazer o que seria bom para ele, é legal? Eu tenho respaldo jurídico? Isso vai me prejudicar no futuro? Vai prejudicar a escola? Então a gente tem que ter processos, segmentos, andamentos, para você não se prejudicar, não prejudicar a escola, não prejudicar funcionário. E é assim que funciona. E é assim na vida. E é assim nos estudos, é assim dentro de casa, da família. A gente tem que ter, primeiro, os ensinamentos que a gente traz com a gente. E aonde algumas coisas vêm se perdendo, porque tem pais que não passam esses valores para os seus filhos. A gente vê muito disso na escola, tá faltando. Faltando trabalhar valores. Os pais empurram muito essa responsabilidade para a escola, e não é nossa, não é da escola. Ensinar valores é em casa. Quem ensina valores são os pais. Como é que eu vou passar para um aluno que não é meu filho os meus valores, os meus? É muito pessoal, é muito pessoal. Então ele tem que aprender com os pais dele, mas não são passados, ou se são passados, são valores que chegam na escola e não agregam, prejudicam, né? Tem pai que dá razão ao filho, independente do filho estar certo ou errado. Isso é um valor totalmente conturbado, errado, né? A gente tem que ensinar aos nossos filhos que o certo e o errado é o errado. E quando você faz errado, você tem que sofrer punições, né? Isso é bíblico. Deus é amor, tá bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vá na Bíblia lá e procura o tempo todo, Deus é justiça. O cara faz errado lá, Deus vai e pune, né? Tá na Bíblia também, cara. Então a gente tem que entender que na escola não é diferente. Você vai fazendo as coisas erradas, a gente vai tentando orientar, 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 mas vai chegar uma hora que o aluno vai fazer uma coisa errada, ele tem que sofrer punições. E a escola é isso. E na sala de aula é isso, em qualquer lugar é isso. Se você tem seu ambiente de trabalho, qualquer lugar que você trabalhe, se você faz o errado, 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 você vai ser chamado a atenção uma, duas, três vezes, e depois você vai ser punido. Não é só na escola, é em qualquer lugar, na vida. E os pais não estão preparando seus filhos para isso. Os filhos estão saindo de casa achando que vão poder fazer o que quiserem, que vai estar tudo bem, que os pais vão passar a mão na cabeça depois, e não é assim. A gente tem que entender que não é assim, e que vai dar errado isso. Essa conta vai ser cobrada uma hora, e vai ser ruim, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Com certeza, cara. E queria te agradecer por essa participação.
aqui no canal. Tava com saudade da tua participação aqui. Você que é o autor da nossa música do canal oficial, né? Você que escreveu tudo. E para isso teve estudo, teve toda uma preparação, teve uma base. Assim como, como o ensino fundamental um é a base que vai iniciar toda uma preparação do aluno para uma vida curricular de sucesso e de aprendizagem. Então, assim, Com muito certeza. obrigado pelo seu conhecimento que você passou aqui, todas as dicas, seus pontos de vista e, cara, muito bom mesmo. Muito obrigado mesmo. Ô, Charles, eu que agradeço. É como eu falei, é a primeira vez a gente falando aqui realmente sobre meu ambiente de formação, né? Eu sou formado em História, sou formado em Educação Especial, tenho duas formações, tenho pós-graduação em História e Geografia, tenho pós-graduação em Gestão, e aí é meu campo de trabalho, de atuação, e é diferente, né? Aí você vê que o papo é um pouco mais pesado, é um pouco mais sério, né? Ou bem mais sério, porque é algo que a gente precisa levar realmente para o lado da seriedade. A educação no Brasil, ela funciona mais pelo instinto do que outra coisa. Apesar de ter tudo, como eu falei, né, nas normativas está tudo lindo, tudo perfeito. Mas quando vai chegando nos entraves, chega lá na ponta tudo picado, tudo picado. Eu sou um professor pesquisador, eu sou diretor hoje, estou diretor hoje, sim, mas eu sou professor. E eu sou pesquisador, eu sou curioso. Então, todos os dias eu vou ali, olho as normas, as normativas, tudo que está saindo, resoluções, para saber como é que está a educação, como é que ela está evoluindo. Eu pesquiso, mas muitas vezes é, isso não chega na ponta lá para os professores, né? Existem aqui, por exemplo, no meu município, aqui em Araci, é formação é, é incessante. Tem o tempo todo tem formação. Formação para o ciclo um, formação para a educação infantil, formação para anos iniciais, componentes tal, tal e tal. E aí você vai tendo, assim, diversas formações. Mas os professores, às vezes, eles não se interessam por isso mais. Tipo, já sei de tudo isso, já vi isso aí, já estou cansado de saber. Mas é um detalhezinho que muda, que faz toda a diferença. Assim como às vezes uma palavra mal usada acaba com a vida de um aluno. E uma palavra muito bem usada, ela levanta o aluno da onde ela está deitado ali no chão, sem perspectiva de vida. Então não tem esse negócio de, eu já vi tudo. Não, cara, você não é detentor do conhecimento. Todo conhecimento é bem-vindo. Eu não posso chegar aqui para Charles e dizer, cara, Charles vai me dizer coisa aqui que eu já sei. Não, para que eu estou conversando com ele? Não, pô, não é assim. Todo mundo tem algo a oferecer, sabe? E se a gente não respeitar, isso é respeito, né? Primeiro é respeito. Você tem que respeitar quem está ali na sua frente. Então, se você respeitar, você vai adquirir algum conhecimento, por menor que seja. Uma palavra que seja diferente que você não aprendeu ainda, que você vai aprender agora, já é conhecimento a mais. Então, às vezes, as pessoas têm que deixar um pouquinho de rixa, né? A gente vive hoje num país super polarizado, esquerda-direita. Nada a ver, velho. Você tem que estar procurando conhecimento. É conhecimento de direita? Beleza, eu quero conhecimento de direita. Venha, traga aqui. Ah, mas você não vai utilizar porque você é esquerda. Quem disse que eu não vou utilizar? É porque é de direita que tudo não presta? Não, cara, tem muito conhecimento de direita que é maravilhoso. Muitas coisas, acho que a maioria das coisas de direita são maravilhosas. Sabe o que é que não é maravilhoso para mim? O extremismo. O extremismo, você ser extremo direito aí, para mim não presta. Você é de extrema esquerda também não presta.
Então, assim, mas o conhecimento do que é direita, cara, é maravilhoso, é lindo. E eu quero utilizar sim. Ah, e o conhecimento de esquerda é lindo também, muito lindo. E eu quero utilizar também. Então, para mim, a gente precisa ter isso, respeito pelo conhecimento. Todo conhecimento é conhecimento. Então, a gente busca, filtra aquilo que vai lhe servir e o que não vai lhe servir e utiliza para fazer de você um melhor profissional, seja na área que você atuar. Com essas belas palavras, me despeço de todos e até o próximo vídeo aqui da nossa série Desafios da Educação no Brasil. Tá aqui no Eu Famoso, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.